Nosso cameraman estava ali fora do sistema dele, mas chegou. Pai Senhor para os irmãos presentes aqui, para o nosso internauta. A gente vai agora estudar aqui a página número 4 da apostila, página número 4, lá, página número 4, e está logo em cima do cabeçalho, tá? Achou aí? Todo mundo achou? Amém? Página número 4, logo em cima o cabeçalho. Diz assim: no princípio era apenas um pescador. Todos acharam? Vamos lá. No princípio era apenas um pescador. Quem era ele? Jesus. Depois 12 almas que foram o quê? Eita, pô! Coisa linda, né? 12 almas que foram treinadas. Vocês estão sendo treinados também. Vamos ver aqui? Vamos ver? Lucas 6 e 13, vamos ver? Quem achou rápido pode ler, viu? E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Lucas capítulo 6, versículo 13. Pronto, tinha muitas pessoas, mas ele, dentre daquelas pessoas, ele escolheu quantos? 13 foi? 14? Muito bem. 12 apóstolos. Ele escolheu, tá? Para seguir com ele. Dava um time de futebol certinho, né, irmão? 12, né? Você ficava em reserva, né? Mas ninguém nunca vê jogo de futebol, né? Precisa guardar isso. Aí às vezes se junta o grupinho da igreja e vamos bater bola. Não faço não. Vamos evangelizar assim, século XII assim, uma pessoa só aí, ó. Tome palavra. Aí Deus olha assim. Vou dar poder. Vamos lá. Após esses 12, vieram mais o quê? Vamos ver isso? Lucas 10 e 1. Quem vê? Lê em voz alta. É para hoje? E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Certo? Muito bem. Depois disso, mandou os 70, de dois em dois, a diversas cidades, em seu nome. E foi lindo, viu, irmão? Foi lindo quando aqueles homens foram enviados, aqueles 70 foram enviados. Né? E a gente vê que Judas estava ali. Ei, quem estava ali no meio dos 70? E Jesus já sabia quem era Judas. Mas depois deu para ele também. Agora, lindo é quando eles voltam. Eles voltam. Yahoo! Jesus! Eita, Jesus, mestre! Rabi, você não sabe nada. Rabi, olha, a gente botava a mão assim e o bicho caía na boca e embora, a pessoa ficava liberta. Mestre, a gente orava, o guarda não cantava. Mestre, os leprosos eram purificados. Mestre, as pessoas doentes ficavam curadas. Mestre, que coisa boa! Foi muito boa. Calma. Não vos alegreis por se ter sujeitado a vós os espíritos, mas alegrai-vos antes por ter o vosso nome escrito nos livros do céu. Por que Jesus fez isso? Porque você pode fazer inversão de valor. Se alegrar tanto e esquecer que a maior alegria não é de expulsar demônio, porque até quem não está em santidade pode expulsar um demônio, dependendo da situação. Porque a Bíblia nos diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, expulsamos demônio, curamos enfermos em teu nome. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, pois eu vos nunca. Ele diz ali que nunca conheceu, quer dizer que em momento nenhum Deus esteve dentro dele. Não conhece. Então a alegria nossa não deve ser por expulsar um demônio ou curar um enfermo, não, mas sim em ser sal. Em ser sal.
Essa deve ser a maior alegria, porque se não fosse isso, a gente ia, ó, para a tristeza eterna. Então temos uma alegria que já é eterna. Começa daqui. Entendeu? Então, ó, a gente fica feliz de ver um demoniado ser liberto, uma pessoa ser curada. Isso é gratificante, alegra, mas temos que ter um limite, controle dessa alegria. Como é esse controle, pastor? É assim. Aconteceu, bem, amém. Glória a Deus para Jesus. Mas a gente fala assim, mas rapaz, eu estava lá na igreja, lá, menino, o cara caiu demoniado, tem lá, eu orei lá e em nome de Jesus saiu na hora, meu irmão, só estou vendo, né? Olha o perigo. É isso aí que ele quer. É isso que ele quer. Aconteceu? Não foi você. Foi Jesus que fez através de você. Aí é o porém que a gente tem que ter cuidado. Uma vez eu me lembro, uma certa vez, orei por um endemoniado, foi expulso o demônio, e a pessoa disse, puxa, o senhor expulsou o demônio, se não fosse o senhor, se não fosse Jesus. Eu não. Certo? Foi o que eu fiz, peguei a glória e devolvi para ele, porque ele estava querendo colocar em mim. Não foi eu, foi ele. Transfira a glória na hora, que é isso que o diabo quer, fazer você ficar com a glória que pertence a Deus. Certo? Então tenha muito cuidado. Transfira a glória para ele, porque depois ela retorna em poder, para você continuar fazendo o querer e a obra do Senhor. Amém? Amém. Pronto. Não, se quiserem fazer com a pergunta, é só levantar o dedinho, tá certo? A gente vai responder. Vamos lá? E depois do que? Vamos ver aqui? Agora vem o que? Versículo 120, irmãos estavam reunidos no Senado. É isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15. Cerca de 120, né? 120 diz Atos 1 e 15. Quem lê em alta voz? Não lê? Ia levantando-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junto era de quase 120 pessoas. 120. Observa bem como está crescendo. Ei, psiu. Está crescendo o povo do Senhor ali. Ó. Ele começou agora, começou com 12. Depois foram quantos? 120. Depois foram quantos? 120. Olha, está aumentando. Está aumentando. Vamos lá, vamos ler. Aqui, ó. Diz agora. Aqui. Após a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, a multidão alargou-se para quase o quê? 3.000. Eita, quem me dera. Quem me dera. Uma pregação dessa e uma conversão dessa, hein, cara? Dá para fazer 30 igrejas com 100 membros cada um. Ou 6 igrejas com 500 membros cada um. Quase 3.000 almas, ó, com a pregação. Depois de ter sido revestido do poder do Espírito Santo de Deus. Ó, quase 3.000 almas. E está crescendo. Está crescendo. Vamos ver mais? Vamos ver mais aqui. Vamos lá. 3.000 almas. Está lá, veja aí em Atos 2:41, quem lê? E só que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agregaram, ou seja, passaram a fazer parte da igreja primitiva, quase 3.000 almas. E olhem que a igreja primitiva naquele tempo, veja bem, hoje é muito fácil ser crente, mas sabe como era? Sabe como era antigamente que se convertia? Era assim: eu quero aceitar Jesus como Salvador. Aí eu tinha uma casa, tinha meus bens, eu ia pegar o meu bem todinho, vendia tudo que eu tinha e entregava para os apóstolos. E entrava para a comunidade cristã. Ali eu ia ter comida da comunidade, tudo ia ser da comunidade, era uma comunidade. Vive todo mundo junto, todo mundo come o mesmo pão, bebe a mesma água, tudo igual, certo? Os cabelos que eles eram unânimes na comunhão, na oração e no partir do pão, certo? Então, aí, vê bem, eles eram unânimes na oração, na comunhão e no partir do pão. Então é muito importante que a gente entenda como é fácil hoje. Veja, aí ó, antigamente era assim. Hoje não, você aceita Jesus, não precisa vender nada que você tem.
Nem trazer nada que você tem. Você vem só com uma carinha coragem. Não é melhor? Então, ó, as pessoas ainda acham difícil. Hoje, jamais as pessoas queriam fazer isso. Quem queria que fosse como antigamente? Você vê lá em Atos capítulo 5, você vê o Safira e Ananias, eles vendem a sua propriedade para entrar na comunidade. Vê só, Safira, vamos vender a nossa comunidade, vamos vender nosso terreno para entrar na comunidade cristã. Então o que é que a gente faz? A gente vende, mas o que a gente faz é o seguinte: a metade do valor do terreno fica com a outra metade para a gente. E lá dentro, ó, aí foi lá, venderam o terreno e deram só a metade para Pedro. Chega lá, aí Pedro vai lá e diz: ô, Ananias, por que intentasse mal no teu coração? Não pecaste contra mim, mas contra o Espírito Santo, Deus, cara. Por causa disso, agora vai morrer, porque tu mentiu e tentasse enganar o povo de Deus e o próprio Deus. Por causa disso, agora tu vai morrer. Ananias, já tá hora. Ô Senhor, por favor, vem, manda, se ele não ficar calado, ele tem que se retirar. Uma aula não pode ficar falando, não. Aí o que acontece? Naquela hora, Ananias morreu na hora. Caiu lá o cadáver, pegaram e enterraram. Daqui a pouco chega a mulher dele. A mulher. Aí a mulher entra pela porta. Pai do Senhor. Aí Pedro, filha, por que tu intentaste mal no teu coração junto com o teu marido acerca da verdade que tu ias dar para a comunidade? Vendendo não era teu, já tinha falado com o marido dela, está falando para ela agora. Vendendo não era teu, se ficasse era teu, ninguém ia cobrar, ninguém ia pedir nada. Mas enganar, os mesmos homens que levaram o cadáver do teu marido, levaram também o teu agora. Morreu na hora. Na hora, foi fulminado na hora. Entendeu? Então, hoje não tem isso, hoje é diferente. A graça de Deus é sobre nós e a gente precisa o quê? Só dar o nosso coração para Deus, que é o quê? A nossa vontade, o nosso intento, né? Nosso desejo, nosso amor, servir com, né? Alegria. Então, quem quer entender, diga amém? Amém. Foi ótimo. Então vamos lá, vamos ler aqui. Com a cura do coxo no templo, a multidão crescia cada vez mais e chegava a quase quanto? 5.000. Meu Deus do céu. Eita, que agora aumentou. 5.000. 5.000 pessoas. Veja como estava crescendo o Evangelho. Isso por quê? Por causa dos sinais. Por causa dos sinais que eram feitos. A verdade. E quanto mais matavam o crente, e quanto mais torturavam o crente, quanto mais perseguiam os crentes, quanto mais ameaçavam os crentes, mais a igreja crescia. O período que a igreja mais cresceu, por incrível que pareça, foi no tempo da perseguição. Como é que pode dizer? A igreja não está crescendo agora? Não está tendo perseguição aqui no Brasil, não. Ela está crescendo, né? Mas é um crescimento que não é um crescimento espiritual. Ela está se enchendo. Em quantidade, não em quantidade. Tá? A igreja cresce, o que a gente chama de igreja crescendo, era pessoas que davam a sua vida pelo Evangelho. Ele dava a sua vida pelo Evangelho. Então ali era uma igreja maciça, concreta e verdadeira. Essa de hoje que ele está vivendo não é uma igreja maciça, nem concreta, nem verdadeira. Uma parte dela sim, a maior parte não. Por quê? Você tira pela devoção. Já tem igreja por aí que tem forró gospel, quadrilha dentro da igreja, balada gospel. Olha, está uma miséria. É uma miséria. Já tem carnaval gospel já também. Está lá na internet o carnaval saceiro. Tá? Então uma tristeza. Igreja já tem crente que já toma cerveja sem álcool, sabendo que o camarada que bebe, se morrer de bebe, vai para o inferno. A bebida manda o cara para o inferno, porque a bebida é anestesia de Satanás, que é para o cara morrer anestesiado, sem ter condição de pedir socorro a Deus e vai para o inferno, para aquele lugar. E aí você vê que já tem igreja que pode beber cerveja sem álcool. Olha aí, se está bebendo cerveja sem álcool, é porque tem vontade de beber sem álcool. Não foi liberto 100% ainda, já está ligado na cerveja ainda. Hoje. Aí o camarada diz assim, aí tem pessoas que dizem assim, você não pode se embriagar, mas pode tomar um copo. E existe
ditado popular que diz que o perigo está no primeiro gole. Está entendendo? E aí, se eu tomar um copo desse aqui de vinho, eu que não sou acostumado, eu já fico tombando já. Meu sistema já sai fora do ar. Eu tenho isso que contar, quando eu tomei, eu fiquei sorrindo à toa. Bobão. Eu só achei estranho quando eu deitei na cama, que eu vi tudo girando assim, rodando. Eu digo, minha cama virou uma suíte agora. Está entendendo? Mas não adianta. Bebe álcool, vai perverter as suas emoções, o seu QI vai ser pervertido. Deus não queria que nenhuma quantidade de álcool, nenhuma bebida forte fosse tomada pelos magistrados daqueles que são escolhidos por Ele. Então não adianta, ou é ou não é, não tem meio termo. Então, igreja, a gente precisa entender que não tem esse negócio de ficar arrumadinho. Não, eu estou meio fraco, aí eu vou conversar com alguém e diz assim, e aí, como é que está? Rapaz, eu estou meio fraco. Você está na igreja ou não está? Não, eu não fui mais, então não está. Não está. Quando a pessoa bota a dúvida no seu próprio dizer, já está dizendo que não está. Então eu estou na igreja, estou servindo ao Senhor. Tá? E outra coisa, você tem que mostrar que é cristão. Quais são as ações dos cristãos? Não é a nossa devoção diária, é de quê? Evangelizar. É de fazer o bem, de amar, de perdoar, servir. Não é de se vingar, não é de ter ódio, não é de debochar, nem de criticar, nem de passar por cima de A, nem de B, nem de se orgulhar, não. É de ser humilde. Tá? Então, a gente vê aqui que a igreja estava crescendo por causa dos sinais. E os crentes que estavam ali eram crentes verdadeiros, que sentiam a dor daqueles que iam para o inferno, pregavam com amor. Os crentes daquele tempo, irmão, eram crentes tão verdadeiros que eles apanhavam e voltavam dando glória e aleluia. O que foi que houve? A gente apanhou, todo sangrando assim, ó. Vocês apanharam sim para a glória de Jesus Cristo. Glória a Deus, apanhamos por causa dele. Bom, eles gozavam, jubilavam, se alegravam por terem sofrido ou por estarem sofrendo por amor ao Evangelho de Cristo. E hoje poucos estão querendo sofrer, estão querendo boa vida. Quantos são os que eu nem sei, mas que Deus vê, que a gente pode imaginar pela autenticação da imagem do crente que a gente vê que são muitos que vêm à igreja só buscar o que está no bolso de Deus e não buscar Deus. Vem buscar as bênçãos do Senhor. Estão de olho no que Jesus tem para dar. Está entendendo? E outra coisa, vem buscar, mas não traz nada para o Senhor. Não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de ação, de entrega. Tá? E muitos não vêm, não dão, não fazem. Então, nós não podemos ser aquele crente, irmão, de carteirinha. Aqui, eu sou crente de tal igreja, crente de carteirinha. Mas e a vida? Você tem congregado? Você tem vindo aos cultos com frequência? Você tem se consagrado, jejuado, orado como deve? Você tem evangelizado? Você tem obedecido? Tem se enganjado no órgão da sua igreja? Você tem cumprido, ou seja, participado da obra social que ajuda pessoas que não têm comida a comer? Como é que você tem vivido dentro da sua igreja, da sua comunidade? Aqui é uma comunidade cristã. Como é que você tem vivido? O que você tem feito? Você tem feito conforme a palavra está mostrando? Se não fez, você está em pecado. Se está em pecado, o arrebatamento acontece, você fica. A gente tem que dar o melhor de nós. Ter o melhor. Você não dá tudo que você tem, mas você tem que dar alguma coisa. Tá? Você tem que servir. Alimento para obra social. Você não pode trazer 10 quilos de alimento? Faz um. Mas trouxe com amor. Se eu vou levar um, porque eu posso só levar um. Mas se você quiser trazer 3 ou 4, traz 3 ou 4. Por quê? Sabendo que aquilo que você está fazendo, Deus vai te dar mais para que você também traga cada vez mais. Porque você é um investidor. Você está cuidando das vidas. Não temos que ter esse serviço, cuidado, tá? De fazer conforme a palavra de Deus nos ensina. Não podemos fugir da realidade bíblica, da realidade da palavra. Porque nós seríamos o quê? Aqui, bobão. Estaríamos diante da verdade. Tá? É o que a gente chama de nadar e morrer no seco. É o que a gente chama de morrer de fome na mesa do banquete.
banquetes. E aí? Então, ó, temos que ter esse cuidado, pessoal. Vamos ver mais aqui. Timóteo, que aí? Com a coisa do posto, como é que 5 mil? Em Atos 4:4, de forma que não se pôde mais o quê? Atos 5:14 diz o que aí? Atos 5:14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. E a multidão de homens e mulheres cresciam cada vez mais. Então, crescendo. E cresceu tanto que, ó, aí, Meu pastor, já está aqui. eu não vou ler. Entendeu? Então temos que ter problema na vida. cuidado. Né? Tá bom. Aí a gente vê que está crescendo, né, hoje? Então, ó, uma comunidade, a igreja aqui, ó, Sil, nós não podemos deixar de crescer. A partir do momento que a igreja para de crescer, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então esse erro tem que ser tirado do meio para que a igreja continue crescendo. Tá? E o próprio Senhor diz na sua palavra em João, Evangelho 15, ele diz que a vara que está nele, que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. E aqui não dá fruto, ele corta e lança fora, ele atira, diz o texto. Então, se você está na igreja, você é ramo, está enxertado na videira que é Jesus, e você não está frutificando, você está verdadeiramente precisando nascer de novo. Uma vez eu estava pregando, estava dando um anúncio na igreja, e eu disse, ó, quem não evangeliza tem que aceitar Jesus de novo. Aí depois eu fui repreendido por uma pessoa dizendo, ó, fulano não gostou disso não, porque não tem nada a ver. Não tem sim. Deixei para lá, não comentei mais não com a pessoa não, deixei para lá, porque eu não quis contender, mas é verdade. Você vê lá 16 e 15 de Marcos, ele diz o quê? E de pregar. Qual é a função da igreja na terra? Pelo amor de Deus, me diga qual é. Se é outra fora essa, a função da igreja na terra é de evangelizar o mundo. E se a gente não evangeliza o mundo, nós não estamos cumprindo com a nossa o quê? Tarefa. O nosso dever. Entendeu, pessoal? Então, precisamos evangelizar. Precisamos evangelizar. Certo, pessoal? Esse curso é para isso. Por quê? Tem muitas pessoas que não passam por um curso como esse. E aí não tem desejo de evangelizar, não sabe o que significa evangelizar, não sabe o que ganha quando se evangeliza. Irmão, felizes são aqueles que evangelizam. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios que sábio é aquele que ganha alma. Irmão, Jesus veio da onde, irmão? Jesus veio da onde? Ele veio de tão longe. De tão longe, 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 que nada nem ninguém pode chegar lá. De tão longe que ele veio para a terra. Para fazer o que aqui? Evangelizar. Mostrar o amor de Deus à humanidade. Veio para cá, evangelizou e depois se entregou em nosso lugar para que o sacrifício fosse completo. E a gente não quer fazer isso. E a gente é melhor do que Jesus? De maneira nenhuma. Tá? Se ele fez, nós devemos fazer. E ele disse, olha, em meu nome vós fareis obras maiores do que as minhas. Certo, pessoal? Então vamos lá? Vamos lá. As 4 grandes determinações do Evangelho. Vamos ver quais são? Tendo em vista a importância da grande tarefa de ganhar o quê? Para Jesus, mediante o quê? Vamos abordar este tema baseado em 4 o quê? Importantes. Por que evangelizar? Por que evangelizar? Por que evangelizar? Quando evangelizar? Quando evangelizar? Como evangelizar? E onde evangelizar? Pergunta boa, né? Pergunta boa. Então, ó, por que evangelizar? É a primeira. Dentre tantas razões, gostaríamos de citar apenas quantas? 6 razões. Porque a humanidade está o quê? Muito bem.
Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo ser humano está no pecado, caiu no pecado e precisa de Deus. E quem é que vai levar Deus para essas pessoas? Quem é? E lá no... Somos nós. Certo, pessoal? Diz assim, ó. Vamos lá. Então, a gente vê aqui que diz mais assim, ó. Todos nós sabemos que por causa da desobediência de Adão, ou seja, a situação, vê aí, por favor, para ele não falar tanto aí, porque está atrapalhando a aula. Fala menos aí, que senão está tirando, tá bom? Tá certo. Fica só escutando para você aprender também. Vou repetir aqui de novo. Ó, porque a humanidade está destituída da glória de Deus. Todos nós sabemos que, por causa da desobediência de Adão, a situação de toda a humanidade é de condenação e perdição. Vamos ver? Romanos, carta aos Romanos 5,12, 6, 23. Quer que diz? Pode ler? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Entendeu, pessoal? Deu para entender aí? A morte veio através de um homem. Quem foi esse homem? Adão. Mas eu já ouvi pessoas dizer assim: mas rapaz, eu não estava nem lá e estou pagando o pato hoje. Né? Eu não estava lá. Não foi eu que peguei, não, foi ele lá. Mas e aí? Deixa de pecar então? Vive sem pecar? Quem de nós consegue viver sem pecar? Todo dia a gente. Eu peco quase. Não pecamos porque queremos, porque agora nós somos cristãos. Mas sem querer a gente. Então, ó. Nós vamos explicar isso espiritualmente. Por que nós fomos afetados? Porque nosso pai, que nos gerou, pai Adão, de onde nós descendemos, é semelhante, essa contaminação é semelhante a uma mulher que tem AIDS e ela engravida. O que é que vai acontecer consequentemente com seu filho? Ele vai nascer contaminado, tá? Ele tem uma alta chance de nascer contaminado. Então, ela passou para o seu filho a sua contaminação, certo? Então, assim aconteceu com cada um de nós. Nós não temos nada a ver, éramos inocentes, mas o pecado do nosso pai nos contaminou. Por isso nós somos pecadores também. Quem entendeu, diga amém. Qualquer coisa eu posso fazer. Então, ó, foi isso que aconteceu. A morte veio por um homem. E aí no 6,23 diz assim: porque o salário do pecado é, mas o dom gratuito é a vida por Cristo. No 5,12 diz também que por um homem entrou a morte, e por um homem também vem a salvação. O pecado vai ser vencido, a morte vai ser vencida. Quem é esse homem? Por quem o pecado é vencido? Jesus Cristo. Entendeu? Então vamos lá. Diz mais aqui ainda assim. Por isso a Bíblia nos diz que Deus amou a humanidade de tal maneira, ou de tal forma, que mandou o seu Filho para morrer por ela, pela humanidade. Vamos ver aí. João 3:16. João 3:16. Vamos lá. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio a essa terra para condenar ninguém. Ei, Silvio, ele não veio a essa terra para condenar ninguém, muito menos nós.
Entendamos que aí é que entra, ei, Silvio, você quando sair para evangelizar, não julgue, ou seja, não condene ninguém. Nós não temos esse poder. Ei, se você não aceitar, você vai para o inferno. Nunca diga isso para ninguém. Nunca diga isso. Nunca diga isso. Porque tem muitas pessoas que têm raiva de crente, raiva de igreja, não quer ouvir o evangelho, porque alguém chegou e não tem uma preparação que vocês estão tendo agora. E foi lá e falou isso daí para a pessoa. Isso não deve se falar. Tá? Aí tem muitas maneiras de mostrar o inferno para as pessoas. Daqui é uma passagem que eu li bíblica que mostra o inferno, a realidade do inferno, tá? Da lançada do inferno, que é o Hades. E não precisamos, devemos mostrar o céu e dizer para o homem que se ele não receber o céu, ele vai para a perdição eterna. Não precisa falar inferno, tá? Não de uma maneira incisiva, assim, uma maneira de imediato, logo assim. Não. Deve-se fazer primeiro uma introdução. O que é introdução, pastor? Você vai pregar, você quer mostrar o inferno para uma pessoa, você vai dizer, olha, o inferno é cheio de fogo, vai falar. Não. Você vai dizer, não, Deus, Ele quer salvar a humanidade, Ele ama você, tá? É bom que você saiba, o próprio Deus deixa bem claro para a gente, que todos aqueles que não recebem a Ele como Salvador vão para a perdição eterna, é um lugar de tormento eterno, é um desprezo eterno. Deus não quer que ninguém vai falar, é por isso que Ele nos manda evangelizar. Então é muito importante que isso aconteça, para que a gente venha o quê? Venha entender que precisamos evangelizar. Está difícil, né? Mas está incomodando a aula. Eu queria pedir para o senhor se retirar, se o senhor ficar calado aqui. Quer que eu mando? Quer que vá? Me deixou, né, pastor? Quer comer alguma coisa, hein? Aí. Desculpa. Vai na paz de Deus, vai. Vai, eu volto. Eu vou. Vai lá, tchau. Vai na paz. Todo mundo tá no Vai lá, tchau, vai lá. Tchau, vai lá. Tchau. Eu não volto com o carro, eu volto. Se não fechar, vai dar bom. Ei, não fala mal de mim, não. Eu te amo. Eu também te amo, vai lá. A gente ama ele, né? Porque eles são bem aí. Ô, rapaz. Vamos lá. Então, Eu te amo. ele diz que me ama, diz que eu sou pastor dele. Tá, amém. Mas você não quer ficar na igreja, né? Não quer aceitar Jesus. Então, mas é uma alma que precisa de Jesus e a gente deve se lembrar dele nas nossas orações. Ele precisa da nossa ajuda. Porque o vício do alcoolismo é difícil. A abstinência do alcoolismo não é todo mundo que vence ela rápido, não. Às vezes a pessoa aceita Jesus, quer Jesus, mas não consegue deixar o álcool. É uma luta, é terrível. Não é só o alcoolismo. Toda droga em si ela tem, né, sua. Tem coisa que não é nem droga, o que a gente fazia, que a gente vive lutando até hoje, para não ceder. Uma luta para não ceder, quanto mais uma coisa que entra e controla lá o pensamento do camarada, perverte o cara, né? Então, ele é merecedor e digno das nossas orações. Tá? Ele é uma pessoa muito boa, muito legal. Nesse caso dele já passou-se a dependência. Dependente, É um doente. ele é dependente já. Então, fica difícil. Mas, aí a gente não pode aceitar na hora da aula, porque a aula a gente está aprendendo e a gente precisa ter concentração. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Diz assim o texto. Eu vim porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Jesus ele veio a essa terra para salvar a humanidade, não foi para condenar. Certo, pessoal? Então, você entenda que você não pode estar julgando ninguém, tá? Diretamente, imperativamente. Não, você faz isso, faz aquilo. Não. Também nunca fale do pecado de ninguém quando estiver evangelizando. Tá? Porque a Bíblia diz que, no capítulo 4 de João, o Evangelho, diz que quando Jesus foi evangelizar a samaritana, a prostituta samaritana,
Ele não a chamou de prostituta, ele nem tocou no pecado dela. Ele foi sábio. Ele disse, dá-me beber, fez a introdução, né? Dá-me água, aquele negócio todo. Aí ela foi lá, tentou de alguma maneira deixar ele constrangido. Aí ele pegou aquele constrangimento e lançou para cima dela de uma maneira espiritual, dizendo assim: vai chamar teu marido para eu poder te dar água? Por que Jesus muitas vezes chamou o marido dela, se ele sabia que ela não tinha? Porque ele queria que ela se revelasse. Tá? Ele poderia ter entrado numa discussão. Não. Ele disse, vai chamar teu marido? Aí ela entristeceu com a sua cabeça na hora, não tenho marido. Ele disse, disseste bem, que já tivesse 5 e o que tem agora não é o teu. Entendeu? Aí ficou caracterizado que ela é o quê? Uma prostituta. Entendeu? Estava na prática da prostituição. Então, ela mesmo se entregou para ele. Então, você vai pregar para uma prostituta, vai pegar uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que é devoto de Maria da Conceição. Aí você vai lá e vai dizer, Maria não presta, não. Não é isso. Maria é uma santa. Como nós também. É uma santa mulher de Deus que foi devota, fiel a Jesus Cristo, até a sua morte. Ela está no paraíso, no seio de Abraão, aguardando o dia da ressurreição. Só que pessoas, por não conhecerem a Escritura e sendo levada por homens, né, mercantilistas, que não têm temor de Deus, ensinam que ela é deusa, né? E que Jesus pode atender ela quando não pode, porque ela está no lugar separado de Jesus. É bíblico isso. Ela está no seio de Abraão. Jesus está à direita de Deus, mas acima do seio. Tá? Então, o que acontece? Eu não posso falar mal de Maria, porque Maria foi a mãe do meu Jesus, a mãe carnal do meu Jesus. E o nosso Jesus. Ela é merecedora de respeito. Não podemos, em hipótese alguma, desprezar Maria, repudiar Maria, esculhambar Maria, faltar com respeito a Maria. Ela é digna de respeito, do nosso respeito. Ela só não é digna da nossa adoração, porque o próprio Senhor diz na sua palavra que só a Ele adorarás e só a Ele prestarás culto. É bíblico isso. Agora, infelizmente, muitas pessoas não conhecem a palavra e se deixam ser levadas por sacerdotes satânicos com imagem de anjos, mas que são demônios, tá? Porque Maria não pode fazer nada por ninguém, só Deus, em nome de Jesus. Ele disse, tudo que pedires em meu nome eu farei. Tu está entendendo? Eu farei. Não tem o nome de Maria sendo mencionado na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, como sendo ela aquela que dá nada a ninguém ou que salva ninguém. Mas a grande igreja aí diz que ela é deusa e que ela pode fazer isso e aquilo, quando a gente sabe que a Bíblia deixa bem claro que não pode. Porque ela foi ser humano e ela mesmo disse, olha, a minha alma se alegra no meu Salvador. Está lá. Então, não podemos. Aí você vai pregar, está lá a imagem dela. Aí você vai pregar lá. Olha, não tinha fé nisso aí não. Vai apanhar. Até o próprio Jesus aqui, ele repreendeu aos fariseus, né? Na hora que a mulher pecadora foi lavar seus pés. Aí ele veio dizer, se ele fosse o profeta, ele saberia quem era ela. Está aqui no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Aí quando ele aceita que ela faz, que ela perdeu, né? Se ele soubesse que ele era profeta, sabia quem ela era, mas ele, o Lucas não disse, quem mais ama? Ela que gastou com esse unguento nos meus pés tudo que tinha, e ainda enxugou com seu cabelo, lavou meus pés com suas lágrimas, ou você? Quem mais ama? Ela é pecadora. Quer dizer, ele lançou em rosto que ela era pecadora e não era digna do Senhor perdoar o pecado. Mas ele perdoou ela, foi ela que mais. Aquela mulher, chamada também Maria, foi perdoada dos seus pecados ali, foi salva ali. Ela
No caso, aquela não é a mãe de Jesus, né? Essa é outra. Essa é outra Maria. Maria Madalena. Não, essa não é Madalena. Essa alguns dizem que ela é irmã de Lázaro. Mas não chegou a é. dizer. Mas eu estava estudando, não é. Essa é o nome como pecador na cidade. Minha irmã e Maria Madalena é da cidade de Daí. E essa Maria é outra. Essa pecadora aqui E a Maria irmã de Lázaro. A irmã de Lázaro. E a irmã de Lázaro é de Betânia. De Betânia. Aqui está numa província. Quer dizer, Deus, quando perdoou, ele não olhou o pecado. Veio na cruz quando perdoou o malfeitor. Ele não disse, Adão, hoje tu está perdoado. Só de hoje mesmo está escrito para aí. Quer dizer, então não adianta a gente pegar o evangelho Acusando. porque ele vai dizer, simplesmente ele vai dizer, quem eras tu? E aí? Qual é a resposta que nós vamos dar? E já nasceu esse santo? E esse é a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. E a Bíblia diz também que ele, sendo nós ainda ímpios, ele morreu em nosso lugar. E a gente vê que esse é o grande milagre. É um pecador remido, arrependido, convertido, pregando para um pecador. Quanto mais. Aí que está a diferença. Por quê? Quando você que era isso e aquilo do passado vai pregar para uma pessoa que está no mundo ainda, a pessoa está ouvindo você e está olhando para você. E antes de você falar, ele quer ver o seu testemunho. O testemunho. Então ele está olhando para você e diz assim, rapaz, fulano era assim, hoje está pregando para mim, era diferente essa pessoa. Realmente, Deus ele tem alguma coisa aí que é boa. Né? Embora que não aceita a palavra, ele fica incomodado. Deus, o Espírito Santo porque você vai embora, mas você não sabe o que está acontecendo dentro do coração daquela pessoa, não. Embora ele não tenha aceitado na hora, mas ele vai ficar como dentro. Porque a palavra é viva e eficaz. Ela fica lá, ó, penetrando no todo o ser da pessoa, que é para a pessoa entender que precisa de Jesus. Então, pessoal, não xingue ninguém, não acuse ninguém, tá? Nós temos um propósito. É fazer com que a fé das pessoas do mundo sejam apontadas para Deus. O que acontece? As pessoas às vezes têm uma fé. As pessoas às vezes têm uma fé. A fé. Mas às vezes essa fé, aqui está Jesus. Essa fé é deturpada para Maria, Buda, Kardec, catolicismo, né? Que é a doutrina da Igreja de Roma, às vezes é desviada para espiritismo, que mais? Ou algumas outras seitas, né? Alguns outros tipos de religião, né? Então, veja bem, às vezes essa fé que a pessoa tem é dividida, ela crê nisso, crê naquilo. Qual o nosso dever como evangelista e servo de Cristo? Nós temos que pegar a fé dessas pessoas que estão totalmente e fazer isso. Pegar eles porque a gente tem que entender uma coisa, a gente tem que zelar. Porque quando a pessoa adora ou serve a Maria, ao Espiritismo, ao catolicismo, ou qualquer outro tipo de religião, essa pessoa já tem uma riqueza. Que riqueza é? Uma fé. Só que esta fé não está sendo bem aplicada no que devia ser.
Certo? E como é que essa fé vai se tornar uma fé viva? Porque até então ela é uma fé morta. É uma fé que não está gerando vida. Como é que essa fé se torna viva? Quando ela é direcionada para Jesus. Certo? Então, e como essa fé vai se tornar viva? Quando ela ouvir a pregação da palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra. Essa fé que eu estou falando agora não é essa fé daqui do mundo, mas a fé para a salvação. Essa fé é uma fé natural, porque não está crendo no verdadeiro Deus. Então a gente pega essa fé natural, que embora sendo natural, ela está adorando e servindo a coisas sobrenaturais, e pegar ela e transferir para o verdadeiro Deus, que é Jesus. Certo? Então, temos que ter esse cuidado. E para isso, a gente tem que ter muito zelo, muito amor, muita atenção, muito carinho, tá? Tempo para gastar, para poder fazer com que essa fé seja para aqui. Agora, isso só acontece quando a pessoa ouve a palavra de Deus, porque é a palavra que gera a fé. Tá? Isso está em Romanos 10. Se ele não ouvir, como podem crer? Está entendendo? Então, só vão crer em Jesus quando ouvirem a palavra. Certo? Então, é essa palavra que você escuta na igreja, essa palavra que você tem na sua Bíblia, você tem que se encher para fazer isso aqui acontecer. As pessoas que servem com a sua fé a coisas estranhas que não lhe salvarão e não lhe levarão ao céu, e transferir ela para Jesus Cristo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, pessoal, precisamos ter esse cuidado, esse zelo de transferir essa fé. Agora, isso tem todo um trabalhar, que é o quê? A sua oração, seu amor, sua intimidade com Deus, dizendo: Deus, eu quero que a alma seja salva através de mim. Deus, salva a alma através de mim, manda a alma para mim, eu quero ganhar a alma. Eu quero ser um ganhador, uma ganhadora de alma, Deus. Me usa como instrumento teu, vivo, afiado, poderoso. Pai, Deus, me usa. Irmão, quando você começar a colocar isso no seu coração, a tua vida vai mudar. A tua vida vai ser diferente. Nunca mais você vai ser o mesmo crente. Tem muito crente que precisa passar por essa experiência de vida. É gostoso demais você ter filhos na fé. Ter filhos na fé. Você ver filhos nascer. E o pior é que eles nascem, pode para você dizer: irmão, Pai Senhor, eu agora sou crente. É lindo isso. É glorioso. Para a glória de Deus. Tá? E Deus investiu em você, feliz com você, porque através de você, vidas têm sido transformadas. Está entendendo? Então, temos que agir dessa maneira. É por isso que o texto está dizendo, como aqui, que nós não podemos acusar, nem condenar, nem apontar, nem criticar, nem debochar da fé de ninguém, e sim aproveitar que ele tem uma fé, que ela tem uma fé, e direcionar essa fé para o alvo certo, que é o nosso mestre Jesus. Amém? Uma conferência a fazer, pessoal. Vamos lá. Porque somente Jesus Cristo pode salvar a humanidade. Por quê? Sabemos que só há um meio para a salvação. Quem é ela? E somente nós, os cristãos, temos este pleno que? Conhecimento. Meu Deus. Como poderíamos então deixar de falar de Cristo? Vê que coisa linda. Aí eu estava conversando com uma pessoa hoje, ela disse para mim: como é que eu sei que o Evangelho é o centro? Digo, os sinais. Os sinais. Qual o líder que morreu e ressuscitou? Quem foi? Ele. Jesus. Qual o líder que disse que vai voltar para buscar o Senhor? Jesus. Qual líder veio de tão longe, andou nessa terra e depois se entregou no meio do teu lugar? Qual líder te convenceu pelo seu espírito para que você hoje fosse um evangélico, uma evangélica? Você está entendendo? Jesus. Eu não tenho dúvida, porque eu não sigo uma religião, eu sigo a Jesus. Você está entendendo? Então, é isso que a gente precisa colocar em foco na nossa mente. A gente está sempre na religião. Religião é isso aqui, ó. Budismo, catecismo,
espiritismo, catolicismo, mariolatria, islamismo, isso tudo são religião. O Evangelho não é religião. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. Certo? Mas se podemos chamar o Evangelho de religião, ele é a única religião perfeita, exata, certa e que leva o homem, verdadeiramente liga o homem a Deus. Por quê? Religião, a expressão, o termo religião significa religar. Aí eu pergunto para você, quem é que religa o homem a Deus? Você conhece algum líder que religou homens a Deus? Porque para religar a Deus, tem que ser uma cópia de Cristo. Aí eu pergunto para você, onde é que o islamismo é uma cópia de Cristo, seres matam? Onde é que o budismo é uma cópia de Cristo? Onde é que o espiritismo é uma cópia de Cristo? Não é. Pode fazer algumas obras que foram feitas por Cristo, mas não são cópias dele, e tem que ser completo. Aí Jesus vai dizer assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Religou. Jesus está dizendo aí, ei, tio, mudo. Eu sou a religião verdadeira, eu. Porque só eu religo o homem novamente a Deus. Por isso que eu vivia doido, eu e minha mãe, feito barata doida, buscando a paz, buscando a alegria, não sabia onde era. Eu fui para esses lugares aqui todinho, ó. Passei, só não passei pelo Islã, mas passei. E outras coisas mais que eu passei. Buscando a paz, e eu e minha mãe cada vez pior. E um dia a gente se encontrou com Jesus. E aí foi a mudança da nossa história. Tudo mudou completamente. Nós podemos dizer, somos felizes de verdade. Ela partiu, está na glória, eu estou aqui ainda. Então, feliz, convicto, sem nenhuma dúvida, não tenho dúvida nenhuma. Porque ninguém pode provar, pode até dizer, mas ninguém pode provar que nós não estamos no lugar certo. Porque estamos. Tá? Então, em relação ao amor, a religião evangélica ou cristã, se é assim que chama, é a que mais cresce depois do Islã. Mas o evangelho cresce, o cristianismo cresce com amor. O Islã cresce com violência. Você vê na televisão. Eles matam os cristãos. Matam. E cresce com ódio. E outra coisa, se não se converter, morre. E se converter e se afastar, ele vai atrás de você até o final do mundo, pega você e tem que torar a sua cabeça, serrando com a serra. Que é para sentir bem dor. Que religião é essa? Porque lá no livro dele está escrito que todo infiel deve morrer decapitado. Está lá escrito no Corão. E aí? Onde é que na Bíblia manda a gente matar nossos semelhantes? Ele disse que nós devemos amar como a nós. Então, meu irmão, tu está no lugar certo. E aí tem que se oscilar ou se deixar. O preço é teu. Vamos lá. Aqui, deixar de falar de Cristo. Vamos ler. João 14,6 ele já diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Atos 4,12, quem pode ler? 1 Timóteo 2,5. Atos 4,12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os nomes pelo qual devemos ser salvos. Não existe. Aí está dizendo na Bíblia, não existe outro. Não existe Deus. Leu outro texto, 1 Timóteo
porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ó, entendeu? Só há um mediador. Ei, Ciro. As pessoas precisam entender isso. Só há um mediador entre Deus e o Homem. Entende isso, igreja? O que é mediador? Alguém que intermedia, alguém que te guia, que te coloca na direção exata. Mediador. Tinha você até aquele algo ali. Ó, só há um mediador entre Deus e os... Não há, não pode, não é mediador, não é mediador, não é mediadora, não é mediador, não é mediador, e outras mais, não são mediadores, tá? Mediador só há um entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por quê? Jesus Cristo ele veio fazer isso, ó. Jesus Cristo ele veio fazer isso aqui, ó. Jesus Cristo, aqui está Deus, tá? E aqui está o homem. Aqui está o homem. Existia uma barreira entre Deus e o homem. Que barreira é essa aqui? Podemos dizer que era o pecado. Deus não podia se aproximar do homem. Então o que foi que Jesus fez? Jesus veio justamente para fazer isso aqui, ó. Mediador, ele intermedia, ele liga o homem a Deus novamente. Por isso que toda ligação, toda salvação só pode ser feita através de Jesus. Certo, pessoal? Então, ó, ele é o mediador. Ele veio aqui, ó, Deus e o homem. Aí chega Jesus, me dá a mão. O homem estava entregado de Deus, não podia chegar até Deus. Aí Jesus chega, pega o homem e pega na mão de Deus. Ligou novamente. Foi isso que aconteceu com a gente. A gente agora está ligado em Deus. Certo, pessoal? Então, vamos ler. Vamos lá. Ó. Por amor ao próximo, devemos pregar o Evangelho, por quê? Por amor ao próximo. A obra de evangelização deve ser feita por um coração que? Se não tiver, meu amigo, isso daí é por isso que você tem vontade. Não vem. Está lá em casa, a pessoa está lá. O pastor chamou, tem esse dever para ser feito, e a pessoa está lá. E a pessoa não foi, não sentiu nada. Porque não veio, não sentiu nada porque não veio. Não teve satisfação. E o tempo vai passando, a pessoa não entende, a pessoa não sente nada em relação ao Evangelho. Aí é porque está faltando o quê? Está faltando. Aí a pessoa diz que ama. Como diz que ama? Está faltando. Porque a pessoa não sente. Tá? E eu quero dizer uma coisa para você, que isso aí não é um sentimento natural que vai nascer em você. Você tem que fazer ele brotar em você. Como, pastor? Através da oração, através da ação. Como é que eu aprendo a pregar? Como? Pregando. Como é que eu aprendo a evangelizar? Como é que eu aprendo a amar? Essa eu vou errar. Como é que eu aprendo a amar? Não é amando, não. Não, é sendo odiado. Porque é aí que o amor se manifesta, quando o ódio surge. Entendeu? O amor é para todo mundo, né? Um bom amor. Mas ele é manifesto, ele aparece ao ponto que todo mundo vê de menino, vamos para ali. Ali tem amor mesmo, porque o camarada fez aquilo com ele e ele, o amor aconteceu. Foi na tua vida. Então, o que você quer fazer para Deus, você tem que se levantar e fazer, exercer. Ah, eu não entendo a Bíblia. O que é que você vai ter que fazer? Ler a Bíblia. Ah, eu não consigo orar. Você vai ter que fazer o quê? Orar. Você vai ter que exercer, colocar em prática. Aí você vai começar a ser um instrumento da maneira que Deus quer. Mas se você assim não age, se não faz,
Você vai continuar aquele crente estável, aquele crente da mesmice, aquele crente que não cresce, que não muda, que não prospera espiritualmente, é sempre aquela mesma coisa. Mas quando você, irmão, se enganja no querer do Senhor, a tendência é Ele te levar muito além. Tem mais. Você quando começa a agir dessa maneira, eu te digo mais, tu não vai ficar aqui não. Tu vai ficar aqui por uma questão de um bom tempo. Mas Deus vai te pegar daqui e vai te levar para um outro lugar, estando aqui mesmo. Não é sair da igreja não, tirar da igreja não. É pegar você e levar você para uma área. O que, é que vai acontecer? Está crescendo tanto a igreja que Deus vai criar a situação para a igreja vir em outro lugar. Esse outro lugar que vai ser aberto já vai ter gente preparada por causa do amor que está exercendo. Vai ser tirada daqui para ser mandado para lá. Vai entrar naquela dos 70, né? Isso. De 2 em 2. Muito bem, porque ele está sendo treinado para ser enviado, certo? Então Deus não quer te deixar sentado nesse banco até chegar o dia da tua partida ou dia do arrebatamento. Deus quer te levar mais além, certo? Se você está acomodado aí, você não está servindo a Deus como devia, tá certo? Porque Deus quer ter algo mais contigo. Deus tem algo mais com você. Não pense. Essa é a realidade da nossa vida espiritual. É por isso que muitos estão apanhando na igreja e não recebem aquilo que deveriam receber da parte de Deus, porque Deus não vai dar, porque não tem se levantado para fazer o querer de Deus e se entregar completamente à vontade de Deus. E continuam crente da mesmice. Tá? Mas se você mudar a sua forma de agir, começar a ganhar almas, evangelizar, orar, se dedicar completamente, a tua vida vai ter uma reviravolta, tá? Para o bem, para o melhor. Você vai ficar numa situação que você vai dizer, meu Deus do céu, o que é que o Senhor está fazendo comigo? Que coisa linda. Você vai ficar assim. Ficar assim, bobo. Ele vai fazer grandes coisas com você. O negócio é você não ser covarde com Deus, não virar as costas para Ele. Porque muito Ele tem para dar a cada um de nós. Ele vai te dar muito mesmo. Tá? E o bom é quando você chega a esse estágio, Deus começa a te abençoar, porque Ele sabe que você não vai voltar atrás e nem vai desviar a bênção que Ele vai dar. Você vai usar para a glória dele e Ele vai dar. 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 Ele vai dar. Ele vai dar. As pessoas dizem assim para mim, já disseram para mim, já criticaram esse curso aqui várias vezes. Pessoas muitas vezes da nossa própria igreja. Para que um curso tão longo? 2 anos! Como coisa que 2 anos fosse todo dia, o dia todo. 2 anos. 2 horas, uma terça-feira, uma vez por semana. É muito isso. E muitos desistiram, coitados. Vão chegar aonde? Me diga aí. Aonde eles chegarão? Não é porque eu estou dizendo, é porque a gente vê que as pessoas não têm objetivos espirituais para serem alcançados, metas, não querem crescer no conhecimento de Deus. E aí, mas eu glorifico a Deus pela vida de vocês, que vocês estão sendo treinados, é porque Deus vai enviar vocês. Deus vai enviar vocês. Deus vai usar vocês. Deus vai mudar mais ainda a história de vocês. Por causa do amor, por causa da devoção. Deus vai mudar a história. Eu estava dizendo para o meu irmão aqui da igreja, irmã, e estava precisando estar crescendo. Estou vendo que a senhora tem condição de ir para lá. Vou mandar a senhora para lá, pelo menos uma vez por semana, ou 2 vezes por semana. Falei com umas 3 senhoras já. Vou mandar. Porque eu tenho visto que essas senhoras têm se desenvolvido bem na obra do Senhor, têm crescido na obra do Senhor, têm manifestado o seu amor. E aí eu vou aproveitar esse amor que Deus tem dado a essas pessoas e explorar esse amor na obra do dono do amor, que é Jesus. E a pessoa vai continuar crescendo. É como eu digo, eu estou lá em Itapissuma já, mas não vou ficar lá. A tendência é ir para outro lugar. Não vai ser, mas vai ter outro lugar. Já estou ansioso já. Mas precisa terminar lá, né? Estamos aguardando para concluir aquela obra para poder ficar alguém tomando conta e a gente ir para a última hora. Então, pessoal, cuidado. Esse curso de evangelismo é para mudar a tua história. E para que sonhos que você tanto já sonhou e não conseguiu realizar, sejam realizados na tua vida. Por causa do amor que você vai receber, depois de ser convencido pelo Espírito da Palavra,
de Deus, de como você deve ser. Aí, ó, a felicidade vai brotar, vai derramar, vai ser abundante na tua vida. A paz de espírito que muitos crentes não têm, tá? Que precisa ter, que é a segurança, a certeza da salvação. Isso vai acontecer mais e mais no nosso vida, por causa desse amor. Certo, pessoal? Então, ó, guarda aí, marca aí, secretário de arte Reinaldo, quando a gente parou onde? No Por Amor ao Próximo. A gente vai repetir aqui no 1.3, tá bom? Então, fica aí esta mensagem de hoje, desse curso de evangelismo. Para os que estão nos assistindo, muito obrigado a vocês, tá? Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like aí embaixo, tá? De fazer perguntas também, tá bom? Vai vir muita coisa gostosa ainda, muita coisa gostosa. Estou preparando, tem muita coisa boa para acontecer nesse curso, vai ser gostoso, se prepare. Aí depois dele vai vir outro curso que é, assim que terminar ele, já terminando o curso de homilética, que é o final. Que é para preparar vocês para pregar, você pregador, aprender a pregar, aprender a preparar uma pregação, aprender a se comportar no púlpito, aprender a sentar, levantar, vai ter tudo isso. Então, está ficando quente o negócio, vocês já terminaram o discipulado, se prepara, só não falte, tá? Só fica o tempo que quando eu digo não falta, é que falta, meu Deus do céu, tem misericórdia. Se não falta, não, é tudo bem, faltam uns 3 ou 4 dias, mas não falte não. Tá bom? Que é para a gente poder ter o ensinamento, receber o ensinamento completo. Tá bom? Então, que Deus continue abençoando a todos. Amém.